capítulo 1, tópico 6. Os adversários do materialismo filosófico. Reconhecendo a unidade material do mundo, o materialismo filosófico marxista adota a posição do monismo filosófico, da palavra grega monos, O materialismo filosófico marxista é uma doutrina consequente e harmoniosa, porque explica todos os fenômenos do mundo partindo de um princípio, do princípio material. Existem, porém, doutrinas filosóficas que não se decidem a reconhecer nem o caráter primário da matéria, nem o caráter primário do espírito. Cultivam o princípio do dualismo filosófico, da palavra latina duo, dois, afirmando que no mundo há dois princípios absolutamente diferentes por sua natureza, independentes um do outro, a matéria e o espírito, o corpo e a consciência, a natureza e a ideia. Em tais concepções baseou-se Descartes, filósofo francês do século XVII. O dualismo não está em condições de explicar todos os fatos conhecidos que evidenciam as modificações na consciência do homem provocadas pela ação sobre o seu corpo e, inversamente, os movimentos corporais que podem ser provocados pelo pensamento. A posição dualista filosófica é inconsequente, indecisa e, em regra, conduz ao idealismo. As representações do idealismo filosófico que tentam explicar o mundo a partir de um princípio ideal único são filósofos monistas. Contudo, seu monismo repousa em um fundamento falso, anticientífico. Portanto, partem de que a ideia, o pensamento, a consciência são o princípio e a natureza. As coisas físicas, o corpo humano, são o secundário, provém do princípio espiritual, de acordo com a opinião dos idealistas. Tudo é consciência ou fruto da consciência. Idealismo objetivo. As concepções idealistas do mundo, em sua forma mais primitiva, porém ainda mais difundida, encontram sua expressão na doutrina da Igreja sobre o espírito corpóreo, ou Deus, que teria existido antes do universo físico e seria o Criador. Essas concepções são refutadas por toda a história da ciência. A ciência demonstrou irrefutavelmente que os fenômenos e processos espirituais aparecem em uma etapa muito elevada do desenvolvimento da matéria e que necessariamente ligados a determinados processos materiais do córtex cerebral e no sistema nervoso. Não há nem pode haver nenhum fenômeno espiritual sem esses processos materiais fisiológicos. Por isso, a doutrina da Igreja sobre o espírito existe antes da matéria, antes da natureza, é falsa e nada tem de comum com a natureza, com a realidade. As concepções idealistas alcançam uma forma mais refinada e mais abstrata nos sistemas filosóficos idealistas. Os filósofos idealistas Platão, Leibniz e Hegel afirmaram que o fundamento das coisas reside nas causas, elementos ou essências espirituais incorpóreas que existiriam antes das coisas. Platão denominava estas causas incorpóreas formas ou ideias. Leibniz considerava que o fundamento das coisas eram peculiares, átomos espirituais do ser, unidades espirituais ativas, mônadas. Hegel considerava fundamento de todas as coisas a ideia, como conceito existente objetivamente. O conceito é verdadeiramente o primário, escreveu Hegel, e as coisas são o que são graças à atividade dos conceitos inerentes a elas e o que se revela nelas. A natureza tomada em seu conjunto é também, segundo Hegel, produto do conceito da ideia. Não se trata aqui da ideia humana comum, mas da ideia absoluta, existente fora do homem, equivalente a Deus. Denomina-se idealismo objetivo a filosofia desenvolvida por Platão, Leibniz e Hegel. Este idealismo tem a designação de objetivo porque reconhece a existência de certos princípios espirituais objetivo, distinto da consciência humana e independentes dela. O raciocínio dos idealistas objetivos não suporta a crítica. As ideias, os conceitos existem apenas no pensamento humano. Nos conceitos se refletem os traços e as propriedades gerais da própria realidade, as generalidades que existem no mundo material. Assim, por exemplo, os conceitos de homem, sociedade, socialismo, nação, etc. Os conceitos, as ideias,
que teriam existido antes da natureza e teriam gerado, representam uma fantasia vã dos idealistas. Lenin escreveu: todos sabem o que é a ideia humana, mas a ideia sem o homem e anterior ao homem, a ideia como abstração, a ideia absoluta é uma invenção teológica do idealista Hegel. Idealismo subjetivo. Além do idealismo subjetivo, que faz a natureza originar-se da ideia divina, existe a corrente do idealismo subjetivo, segundo o qual as coisas, os objetos, representam um conjunto de nossas sensações, de nossos pensamentos. Deste modo, essa corrente transfere o mundo para a consciência do sujeito, isto é, do homem cognoscente. O idealismo subjetivo indaga: que posso saber sobre as coisas que me circundam? E responde: somente as sensações que obtenho dessas coisas, isto é, as sensações de cor, sabor, cheiro, consistência, forma, etc. Além da soma dessas sensações, nada percebo das coisas, nem posso perceber. Não é razoável, então, pressupor que a coisa nada mais é do que um conjunto de minhas sensações, que não há nenhuma coisa separada das sensações e que nada existe além das sensações? Interrogação. Das teses do idealismo subjetivo acima citadas, conclui-se que o homem estaria rodeado não de coisas, mas de feixes complexos de suas próprias sensações, e que toda a natureza é apenas um conjunto de sensações. As concepções do idealismo subjetivo foram desenvolvidas no começo do século XVIII pelo bispo inglês Berkeley. Declarava ele, francamente, que sua filosofia idealista possui um objetivo: refutar o materialismo e o ateísmo, fundamentar a necessidade do reconhecimento de Deus. O idealismo subjetivo deforma grosseiramente as verdadeiras relações entre nossas percepções e as coisas. Identifica a percepção humana com o objeto percebido. Se extrairmos as conclusões lógicas da tese fundamental do idealismo subjetivo, a coisa e a percepção da coisa são idênticas. Chegaremos à conclusão de que todo mundo é criado por mim, por minha consciência, e de que as outras pessoas, inclusive meus pais, são apenas percepções minhas, não existem objetivamente. Por conseguinte, o idealismo subjetivo conduz necessariamente ao solipsismo, da palavra latina solus, apenas um, e ipse, próprio. Filosofia absoluta, segundo a qual somente eu existo e todo o mundo, inclusive as outras pessoas, existem apenas em minhas representações. Lenin dizia que tal filosofia era digna dos habitantes dos hospícios. As inevitáveis conclusões solipsistas, às quais conduz qualquer forma de idealismo subjetivo, evidenciam de modo convincente a falsidade dessa filosofia. A tentativa de estabelecer uma terceira orientação em filosofia. Além das doutrinas idealistas que reconhecem abertamente a consciência como fundamento do mundo, existem doutrinas que tentam ocultar seu idealismo e apresentam-se como se estivessem acima do materialismo e do idealismo, e constitui-se uma terceira orientação em filosofia. Um exemplo dessa corrente filosófica é o positivismo. O positivismo surgiu na primeira metade do século XIX. Atualmente representa uma das correntes filosóficas mais influentes no mundo burguês, sendo também muito difundido entre os cientistas. O positivismo caracterizou toda a filosofia anterior como metafísica, designando com essa palavra os raciocínios estéreis, escolásticos, sobre questões inacessíveis à solução científica, situadas fora dos limites da experiência. Entre tais questões, os positivistas colocaram antes de tudo a questão fundamental da filosofia: o que é primeiro, a natureza ou a consciência? A ciência, afirma os positivistas, deve ocupar-se somente dos fatos acessíveis à observação e não buscar detrás deles fundamentos materiais ou espirituais. A filosofia que busca tal fundamento é inútil. A ciência pode passar perfeitamente sem a filosofia. A própria ciência é filosofia. Os positivistas apresentam a questão como se não fosse nem materialista nem idealista, mas apenas pensadores de fatos empíricos, homens de ciência. Todavia, por trás dessa aparência de positivismo, oculta-se na realidade a orientação filosófica do idealismo.
fugindo à solução da questão fundamental da filosofia e afirmando que ela não pode ser resolvida pela ciência. Os positivistas separam-se do mundo material, encerram-se nos marcos de sua consciência, ou seja, mantêm-se nas posições do idealismo subjetivo. Isso se pode ver também quando se considera que os positivistas compreendem os fatos sobre os quais tanto falam como sendo nossas percepções. Os positivistas acreditam que somente nossas sensações e percepções chegam até nós diretamente e que nós devemos limitar ao seu estudo. Os filósofos positivistas burgueses afirmaram e afirmam muitas vezes que estão acima do materialismo e do idealismo. Na realidade, porém, formam ao lado dos idealistas na luta contra o materialismo. Denominam o materialismo de metafísica, quando os materialismos afirmam que o mundo existe fora da nossa consciência, estariam saindo dos limites da experiência. Será necessário demonstrar o absurdo de tal acusação? A doutrina do materialismo sobre o mundo material objetivo é uma conclusão direta da experiência universal da humanidade. O materialismo filosófico marxista é inimigo irreconciliável de toda a metafísica, inclusive da metafísica que raciocina sobre essências inexistentes. Repudia a metafísica do idealismo, que inventa um fundamento ideal do mundo, e a metafísica da Igreja, que prega a existência de Deus e da alma imortal. Mas o materialismo marxista repele com indignação a tentativa do positivismo de declarar metafísica a tese sobre o mundo material existente fora da nossa consciência. O positivismo tenta lançar sobre outros a culpa que é sua. Sob o disfarce de ataques verbais contra sua suposta metafísica do materialismo, propaga em essência a metafísica do idealismo subjetivo. Toda a história da filosofia demonstra que não há, nem pode haver, nenhuma terceira orientação em filosofia, além do materialismo e do idealismo. Quanto mais depressa isto é compreendido pelos representantes da intelectualidade científica e técnica do Ocidente, partidários do positivismo, tanto mais rapidamente eles se libertam do cativeiro da confusão positivista e colocam-se no terreno sólido da filosofia materialista científica. No final do século XIX e começo do século XX, o positivismo apresentou-se sob a forma de marxismo, designação previamente do nome do físico e filósofo austríaco E. Mesch. Outra denominação dessa filosofia é empiriocriticismo, crítica da experiência. Mesch e seus adeptos, particularmente seu partidário russo, A. Bogdanov, também proclamaram a pretensão de superar a unilateralidade do materialismo e do idealismo. Na realidade, porém, a filosofia de Mesch era no fundamental um sistema idealista subjetivo. Mesch afirmava que os elementos primários do mundo são as sensações. Cada coisa é um complexo de elementos ou de sensações, e a natureza em conjunto representa a totalidade das séries de elementos, as quais são ordenadas pelo próprio homem que pensa sobre o mundo. Tudo que rodeia o homem reduz-se às suas sensações. Tal é a essência da concepção machista do mundo. Todavia, os machistas tentavam ocultar a essência idealista subjetiva de suas concepções, afirmando que os elementos, isto é, as sensações, são neutros, que não são materiais nem ideias, não constituem uma natureza física nem psíquica. Seriam a este mesmo objetivo de disfarce do idealismo as declarações dos machistas de que a sua filosofia é experimental, que se baseia na experiência e proclama ser a experiência a fonte de todo conhecimento. O livro de Lenin, Materialismo e Empiriocriticismo, é dedicado à crítica da filosofia reacionária do machismo. Lenin declarou que as referências do machismo à experiência de modo algum tornaria sua filosofia científica. O problema reside em que a própria experiência pode ser compreendida tanto do modo materialista como
modo idealista. O materialismo reconhece que todo o nosso conhecimento surge da experiência, ao mesmo tempo acentua que, através da experiência, o homem percebe um mundo objetivo. Por outras palavras, em nossa experiência há um conteúdo objetivo. O machista, concordando em que nosso conhecimento surge da experiência, nega, entretanto, a existência da realidade objetiva dada através da experiência. Afirma que, através da experiência, nós nos relacionamos não com o mundo objetivo, mas apenas com as sensações, as percepções, as representações, e devemos limitar-nos ao seu estudo. Em outras palavras, na realidade, o machista defende o ponto de vista do idealismo subjetivo. Lenin caracterizou também como charlatanismo filosófico a tentativa dos machistas de colocar-se acima do materialismo e do idealismo com a ajuda da palavrinha elemento neutro. Todo mundo sabe, escreveu Lenin, o que é a sensação humana, mas a sensação sem o homem, antes do homem, é um absurdo, uma abstração mortal, uma pirueta idealista. Lenin demonstrou que os elementos neutros são, na realidade, as sensações do homem, e a doutrina que pretenda construir um mundo com elas é idealismo subjetivo. A natureza existia antes do homem? Interrogação. Pergunta Lenin aos machistas. Se a natureza é uma criação da consciência humana, se ela se reduz às sensações, não foi a natureza que criou o homem, mas o homem que criou a natureza. Entretanto, sabe-se pelas ciências naturais que a natureza existia muito antes do aparecimento do homem. O homem pensa com a ajuda do cérebro? Interrogação. Indaga Lenin aos machistas. Do que eles diziam, se depreendia que o próprio cérebro humano também representa um complexo de elementos, de sensações, ou seja, é um produto da atividade psíquica do homem. Disso resulta que o homem pensa sem a ajuda do cérebro e que, ao contrário, o cérebro é uma construção do pensamento, inventada para melhor esclarecimento da vida psíquica. As outras pessoas existem? Interrogação. Pergunta Lenin aos machistas. Do ponto de vista da filosofia machista, resultava imediatamente que todas as pessoas que rodeiam o homem são complexas de suas sensações, isto é, produtos de sua consciência pessoal. A filosofia machista conduzia ao solipsismo. Esta era a melhor indicação de sua completa inconsistência. A influência da filosofia machista foi forte no começo do século XX, na década de 20. Ela cedeu lugar a novas formas de positivismo. As raízes do idealismo. A filosofia idealista representa uma concepção incorreta e deformada do mundo. O idealismo deturpa a verdadeira correlação entre o pensamento e seu fundamento material. Às vezes, isso é consequência de uma força consciente dos filósofos idealistas para deformar a verdade e ocultá-la. Tal desfiguração consciente da verdade encontra-se frequentemente em nossa época entre os filósofos burgueses, que desejam, mediante a prédica do idealismo, agradar a classes dominantes. Entretanto, na história da filosofia, as doutrinas idealistas surgiram não raro como resultado do equívoco honrado de filósofos que aspiravam sinceramente a alcançar a verdade. Como era demonstrado no capítulo 3, o conhecimento é um processo muito complexo, multilateral. Em vista dessa complexidade, sempre se tem a possibilidade de abordar unilateralmente o processo do conhecimento, de exagerar e absolutizar a significação de aspectos isolados, de transformá-los em algo autônomo, independente de qualquer outra coisa. Assim procedem os filósofos idealistas, por exemplo, como já vimos, os machistas e outros idealistas subjetivos absolutizam o fato de que nosso conhecimento sobre o mundo circundante provém das sensações, separam-nas das coisas materiais que as provocam e chegam à conclusão idealista de que nada há no mundo além das sensações. Lenin dizia que o conhecimento sempre contém em si a possibilidade de um voo da fantasia para fora da realidade, a possibilidade da substituição
das conexões verdadeiras por conexões imaginárias. A inflexibilidade e a unilateralidade, o subjetivismo e a cegueira subjetiva, tais são as raízes gnosiológicas do idealismo, isto é, suas raízes no próprio processo do conhecimento. A gnosiologia é a ciência, a teoria do conhecimento, derivando das palavras gregas gnosis, conhecimento, e logos, ciências, teoria. Mas para que dessas raízes nascessem plantas, para que os erros do conhecimento se encarassem em um sistema filosófico idealista, que luta contra o materialismo e as ciências naturais materialistas, era necessário determinadas condições sociais. Era preciso que essas concepções errôneas fossem vantajosas a determinadas formas sociais e apoiadas por elas. O método unilateral e subjetivista do conhecimento do mundo pelo homem, disse Lenin, conduz ao pântano do idealismo, onde é consolidado pelo interesse de classes das classes dominantes, os escravistas, os senhores feudais ou a burguesia. Nisso consistem as raízes de classe do idealismo. O caráter reacionário do idealismo filosófico é demonstrado claramente pelas suas ligações com a teologia, com a religião. Todo idealismo filosófico é, afinal, uma defesa sutil da teologia, do clericalismo, indicava Lenin. Mesmo quando o idealismo filosófico não proclama abertamente sua inclinação no sentido da religião, coloca-se de fato no mesmo terreno que ela. Por isso, a Igreja sempre apoiou ardentemente o idealismo filosófico e hostilizou o materialismo filosófico. Sempre perseguiu quanto pôde os representantes deste.